Olá, galera. Sou o Leonardo Leal, agente fiscal de rendas aqui da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. A gente vai começar hoje aqui o curso de IPVA para o concurso de fiscal do ICMS Maranhão. O curso ele é baseado nas leis 7799 de 2002 e no decreto 20685 de 2004, que regulamentam a cobrança do tributo no estado, tá? Como todos sabem, a cobrança do tributo ele precisa estar regulamentado na Constituição Federal, e o IPVA ele tem uma regulamentação bem tranquila. Bom, vamos começar aqui com o IPVA na Constituição. O IPVA, por ser um tributo simples, a Constituição não traz muitas regras para sua instituição, não. Lá no artigo 155, a gente vai ver aqui, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, inciso 3, propriedade de veículos automotores. Lá no parágrafo 6º tem uma pequena regulamentação dessa autorização, que diz que ele terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal e poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização. Só a título de curiosidade, essa alíquota mínima que a Constituição permite, ela ainda não foi fixada, tá? Então o Estado pode colocar qualquer valor para a alíquota mínima. Aqui a gente vai entrar já na legislação específica do Estado do Maranhão, e aqui eu vou colocar algumas observações para vocês. A gente vai tratar sempre da lei como a regulamentação básica, tá? Quando tiver aqui artigo 85 ou alguma coisa do tipo, não tiver falando nada, essa regulamentação que a gente vai estar tratando aqui é da lei. Quando eu for falar do decreto, que vão ser em poucas oportunidades, porque na maioria dos casos ele simplesmente replica o que está dizendo na lei e a gente não precisa olhar as duas coisas, eu vou ter a observação aqui de que está sendo tratado do decreto e não da lei, tá bom? Então vamos lá. Fato gerador do IPVA no Maranhão. No estado do Maranhão, ele coloca como o fato gerador a propriedade de veículo automotor terrestre, aquático e aéreo. Perceba aqui que, diferentemente de alguns estados, como o estado de São Paulo, o estado do Maranhão resolveu colocar entre as hipóteses de incidência do imposto os aquáticos e aéreos. Muitos de vocês vão pensar que o STF proíbe essa cobrança, mas isso para a gente não vai vir ao caso aqui, porque na lei de regulamentação, na legislação específica, está colocando que é possível a tributação sobre veículos terrestres, aquáticos e aéreos. Então, não vai fazer diferença para a gente esse caso aqui, tá? E outra coisa interessante é o seguinte: a obrigação do imposto é independente da utilização do veículo ou não. Muita gente acha, né? Eu lá na minha experiência como fiscal aqui em São Paulo, eu já peguei vários casos que as pessoas às vezes reclamavam que o tributo ia ser cobrado e que ele não havia tirado o veículo da garagem nenhuma vez durante aquele ano ou durante vários anos. Isso não importa para a incidência do imposto. A pessoa ela tem um veículo, ela é obrigada a pagar o IPVA. A relação jurídico-tributária, para ela nascer, ela independe da utilização do veículo. Ela nasce com a simples propriedade do veículo, tá? Quando que o fato gerador ocorre? A regra geral é que ele vai ocorrer em 1º de janeiro de cada exercício, para veículos usados já registrados no estado, tá? Então assim, você tem um veículo. Quando que o fato gerador vai ocorrer? Ele vai ocorrer, em regra geral, no dia 1º de janeiro de cada exercício. Isso para veículos usados já registrados no estado. Então assim, você tem o veículo. Você comprou o veículo em 2015. O IPVA de 2016, a regra do fato gerador do IPVA de 2016 é que no 1º de janeiro
de 2016, se você é o proprietário do veículo, você vai ter que pagar o IPVA desse ano, tá? Tá. Segundo caso, na data da aquisição por consumidor final ou quando da incorporação um ativo imobilizado de empresa, inclusive fabricante ou revendedora. Aqui a gente precisa ficar atento com duas coisas. Aqui a gente está falando de veículo novo, tá? E aqui a gente tem algumas questões interessantes. O consumidor final comprou um veículo novo. Ele começa a ter como obrigatoriedade de pagar o imposto a data da aquisição. No caso da empresa, na incorporação do ativo imobilizado, o que ele está querendo dizer? A empresa comprou um carro novo, comprou um veículo. Ela vai utilizar no seu dia a dia. Ela vai incorporar esse veículo no ativo imobilizado. Quando ela fizer essa incorporação, a partir desse dia, ela deve o tributo para o estado do Maranhão. E aqui a questão do inclusive fabricante ou revendedora é o seguinte: não importa se essa empresa que está incluindo o carro no ativo imobilizado, se ela fabricou esse veículo ou se ela é revendedora desse veículo. Se ela vai incorporar no ativo imobilizado, a partir dessa data, ela passa a ser devedora do IPVA para o estado do Maranhão. Terceiro caso, também na data da aquisição, de veículo usado que não seja registrado e não licenciado no Maranhão. E se não houver a comprovação de que esse pagamento de IPVA foi feito em outra unidade da federação. Tá? Então é o seguinte: Joãozinho comprou o carro no estado, registrado no estado do Sergipe. Ele mora no Maranhão. Leva o carro para lá. Quando o Joãozinho for licenciar esse carro no Maranhão, transferir o carro, vai licenciar o veículo no estado do Maranhão, ele vai pagar o IPVA no estado do Maranhão, se não houver comprovação de que esse IPVA já foi anteriormente pago para o estado do Sergipe. Como que faz essa comprovação? A comprovação ela é feita de forma simples até. Tem alguns estados que fazem algumas comprovações de forma mais burocrática, mas o estado do Maranhão prevê uma comprovação mais simples. É um extrato extraído pelo agente da Receita Estadual via internet, no site lá da unidade da federação de origem do veículo, nesse caso, no estado do Sergipe. Tá? Temos mais um caso aqui. Veículos importados. No caso de veículos importados, nós temos três hipóteses, que são as seguintes. Na data do desembaraço aduaneiro, quando ele for importado por consumidor final, ou seja, a pessoa que vai utilizar o veículo. Digamos que você foi aprovado aqui no concurso do estado do Maranhão e resolveu esbanjar. Aí você vai lá e compra sua Ferrari e importa direto ela da Itália. Quando ela chegar aqui no Brasil, ela vai sofrer o desembaraço aduaneiro lá no porto. Você vai ter que pagar o imposto de importação, o IPI, ICMS, todos os impostos. Essa sua Ferrari, quando ela terminar o desembaraço aduaneiro, vai ser o dia que você vai ser obrigado a pagar o IPVA da sua Ferrari. Então, digamos que você importou ela mês passado, ela chegou hoje, está lá parada no porto, e hoje você vai ter que fazer foi feito terminado o desembaraço aduaneiro. A partir de hoje você deve o IPVA. Tá? Segunda hipótese para veículos importados. Na data da aquisição por consumidor final, quando ele foi importado por uma empresa revendedora. Então, você não satisfeito em ter comprado a sua Ferrari, você quer comprar também uma BMW. Só que a BMW você achou que não vale a pena você importar ela da Alemanha. Você quer comprar ela no revendedor aqui mesmo.
Você foi lá na loja, comprou a BMW. Escolheu uma lá e comprou a sua BMW X6. Tudo isso hoje. Não importa se ela foi comprada e desembaraçada pelo revendedor há um ano atrás ou há um mês atrás. Você comprou ela hoje, a nota fiscal saiu com a data de hoje, você deve o PVA a partir de hoje. Tá bom? O terceiro caso de importação é muito parecido também com quando a compra do veículo novo, né? Que é no momento da incorporação ativo imobilizado, só que nesse caso da empresa importadora. Por que só da importadora? Porque se a gente estiver falando de empresa montadora ou revendedora do veículo, ela já comprou da empresa importadora. Então, o fato gerador já teria acontecido no caso B, no caso da data de aquisição para o consumidor final, tá? Então, esse item C, ele vale apenas para a importadora. Mais um caso de incidência da ocorrência do fato gerador é o seguinte. No momento da perda da condição que fundamentava uma isenção, uma não incidência ou uma imunidade. Como assim? É o seguinte. A gente vai ver lá na frente que existem alguns casos de isenção do imposto, do tributo. Um dos exemplos é para pessoa deficiente, e a gente vai ver as regras dele depois. Digamos que essa pessoa deficiente ela tinha um veículo e ela vendeu para uma pessoa que não faz jus a essa isenção. Na data dessa venda, o veículo passa a ser tributável. Ou então, essa mesma pessoa tem uma deficiência que é possível que ela tenha uma progressão e que em algum momento ela passe a ser considerada não deficiente. Também nessa data que ela é considerada não deficiente, passa a ser tributável o veículo. Nos casos de não incidência, é a mesma coisa. Cessou o caso de não incidência, o veículo passa a ser tributável. E para a imunidade também. A imunidade são aqueles casos da Constituição que a gente já vai ver daqui a pouquinho. O imposto é devido no local de domicílio do proprietário, tá? Então, digamos que você tem a residência lá no Maranhão e uma residência aqui em São Paulo. Se o seu domicílio, que a gente sabe nas regras lá do CTN, ele é eletivo, ele é facultativo, se você colocou ele como na Receita Federal, por exemplo, como o estado do Maranhão, o seu imposto é devido para o estado do Maranhão, tá? Para as empresas, a empresa com filial no Maranhão, o domicílio de estabelecimento lá localizado é que vai contar. Então, por exemplo, Pão de Açúcar tem várias lojas aqui em São Paulo e algumas lojas no Maranhão, possivelmente. Esse não, infelizmente eu não tenho certeza. Mas vamos lá. Os veículos de propriedade da loja aqui do Maranhão serão tributados para o estado do Maranhão. Os das lojas aqui de São Paulo serão tributados pelo estado de São Paulo. Então a gente vai entrar aqui num tópico que é da base de cálculo, que é relativamente tranquilo, com algumas exceçõezinhas. Tem algumas coisas mais chatinhas. Então vamos lá. O veículo novo. O valor da base de cálculo do veículo novo é o valor da nota fiscal ou de qualquer outro documento que represente a transmissão da propriedade, tá? Só que ele nunca pode ser inferior ao valor de mercado. Então, se você foi lá e comprou o seu carro num feirão, com desconto, comprou com preço ótimo, para o estado do Maranhão, não importa, você vai pagar o preço de mercado desse veículo, que é utilizado pela tabela que é divulgada ano a ano, tá? Com a inclusão, e aqui, gente, só um parêntese, aqui vai entrar uma das poucas
regulamentações que está um pouquinho diferente, levemente diferente no decreto, que é o valor, a inclusão dos valores de opcionais e acessórios. Na minha opinião, na verdade, como conta a nota fiscal de venda do veículo, quando você faz a nota fiscal e esses opcionais e acessórios já estão incluídos no veículo desde a data da compra, ficaria meio desnecessário você colocar. Porém, eles especificaram ainda mais um pouquinho no decreto e foi incluído o valor dos opcionais e dos acessórios para os fins de tributação do primeiro IPVA. Aqui tem uma outra particularidade, que é quando você tem um chassi novo. Essa aqui talvez possa parecer um pouquinho estranho, mas é muito comum, às vezes tem em caminhão, né? Você compra o chassi e depois ele é montado com a carroceria. Tem algumas coisas um pouquinho diferentes quando tem veículos maiores, né? O ônibus acho que também é assim. O valor da base de cálculo desses veículos é o chassi novo mais o valor da carroceria. Tá? Com o valor da carroceria. Atualizado pelo valor pelo índice vigente à época. Então pode ser que você a empresa que vai comprar o caminhão, ou a pessoa que comprou o caminhão, ela comprou o chassi um ano antes, fez a encomenda do chassi, ele está sendo montado, e na hora de que for englobar com a carroceria, esse valor de chassi ele é atualizado para hoje, soma o valor da carroceria, e quando a montagem final, sai o valor total do IPVA a ser pago quando da compra final, tá? Vamos lá. Veículo usado. É o valor de mercado expresso em tabela aprovada pelo titular da Receita Estadual. Então, realmente eles usam a tabela FIPE ou alguma que seja compatível com ela, tá bom? Um outro caso da exceção da base de cálculo, né? Que não se enquadra lá na regra do valor nem novo nem usado. Entra aqui com um veículo novo adquirido por empresa que utilize como meio essencial o exercício de sua atividade econômica. Que empresa é essa que o legislador está falando? Lá no decreto, eles especificam bastante qual é essa empresa. São só as empresas locadoras de veículos de passeio. Então, só essas empresas têm direito a essa redução de base de cálculo. No caso de uma locadora fazer a compra do seu veículo, a base de cálculo ela vai ser reduzida em 60%, desde que adquirido em concessionária ou revendedora localizada no Maranhão, ou através de faturamento direto pela montadora ou importadora. Então, se ele comprou da Ford aqui em São Paulo, diretamente, ele vai ter esse direito. Se ele comprou de uma revendedora da Ford aqui em São Paulo, né, ele não tem direito. Se ele comprou de uma revendedora da Ford no Maranhão, ele já passa a ter direito à redução da base de cálculo. Também há essa redução da base de cálculo na hipótese que ocorra faturamento direto ao consumidor, tá? E se ele for efetuado com interveniência de concessionária revendedora, localizado no Maranhão, desde que o ICMS tenha sido retido em favor do Estado, tá? Só que ela tem que ser feita determinada em convênio específico, e esse convênio ainda não tem. Então, aqui está aqui meio letra morta aqui na legislação. Mais um caso é do veículo importado diretamente pelo consumidor final. Lembra do caso da Ferrari um pouquinho antes? Então, agora você comprou a sua Ferrari, você fez lá o desembaraço aduaneiro e você descobriu, eu tinha falado que você vai precisar pagar IPI, mais IOF, mais ICMS, mais imposto de importação, entre
acho que a COFINS também, né? Mais COFINS, entre outros. Então, tudo isso aqui vai entrar junto com o valor do veículo na base de cálculo do imposto, junto com qualquer outro tributo ou gravame que venha a ser cobrado no caso. Taxa de desembaraço, taxa aduaneira, os valores que você pagou lá a título de guarda do bem se houve algum, tudo isso vai entrar, tá? Não vai ter nenhum valor que vai ser retirado dessa base de cálculo. Todo valor entra sem choro. Se ele for importado por revendedora, esse é o valor da nota fiscal de venda lá a revendedora, no caso da BMW, que eu tinha falado lá atrás, comprou para vender para você o carro, que a data do fato gerador vai ser o dia que você comprou, e essa base de cálculos que você vai pagar é o valor da nota fiscal, desde que ele não seja inferior ao do despacho aduaneiro, aqui embaixo. Então, você, quando importou, pagou tudo isso. IPI, IOF, CMS, imposto de importação, COFINS, tudo o resto você pagou. Quando a revendedora importou, também pagou todas as mesmas coisas. E ela vai revender para você ainda por uma margem, vai colocar uma margem em cima do valor que ela vai te cobrar. E esse valor, mesmo que ele seja inferior ao do desembaraço, porque ela te concedeu um descontão, ou porque o dólar baixou e ela não quer ficar atrás do concorrente, ele não pode ser inferior ao valor do desembaraço aduaneiro. Então, se ele te der um desconto, vendeu um valor menor, não importa. O preço pago, ou a base de cálculo vai ser o valor do desembaraço aduaneiro. Tá. Tem uma outra questão, que é o do veículo novo, usado, registrado anteriormente em outro estado, importado, e aqueles que perderam a condição da isenção e imunidade, né? Para a composição da base de cálculo também, seja de veículo novo, usado, registrado em outro estado, importado, e os que perderam a condição de isenção, que são aqueles que têm o fato gerador proporcional, que começam a contar a partir da data de aquisição, ou a partir da data que perdeu a condição da isenção, ou a partir da data da importação, ele será proporcional ao número de meses para o final do exercício, tá? Incluindo de ocorrência do fato gerador. Então, digamos que você comprou lá um veículo no dia 1º de fevereiro. Você vai dever IPVA referente aos meses de fevereiro até dezembro. Você vai pagar 11/12. Se você comprou o veículo dia 28 de fevereiro, é a mesma coisa. Se você comprou o veículo dia 31 de janeiro, mesma coisa, só que aí você vai pagar de janeiro até dezembro. Você vai pagar o valor integral do IPVA do ano, mesmo que você não tenha usado o veículo por praticamente um mês. Se você comprou dia 31 de dezembro, você vai pagar um mês de IPVA proporcional ao veículo. Tá bom? Hoje em dia, muitos estados têm colocado na sua legislação que em caso de roubo, sinistro, furto, incêndio, qualquer sinistro que você tenha perda total do veículo, você vai ficar dispensado do pagamento do IPVA, tá? O estado do Maranhão não é diferente. Então, nesses casos, é calculado proporcionalmente também ao tempo que falta para o fim do ano. Então, e contado a partir da data de comunicação ao órgão competente, seja o Detran ou a Polícia de Trânsito, tá? Então é assim, você teve o seu veículo roubado no dia 1º de janeiro. Você vai pagar o IPVA somente, na verdade, você vai ter o IPVA, né, devido somente do mês de janeiro.
Se você teve o veículo roubado, furtado, teve um incêndio, qualquer coisa do tipo, no dia 1º de dezembro, você vai pagar IPVA do ano todo, referente a janeiro até dezembro, tá? Não vai haver abatimento nenhum aqui, ele vai ser proporcional e vai incluir o mês do fato gerador. Caso ele já tenha sido pago, você tem que solicitar, vai ter que ser solicitado um ato declaratório da baixa no cadastro na Receita para impedir o futuro lançamento, tá? E no caso de veículos recuperados, teve o veículo furtado, roubado, vai ser dispensada a cobrança proporcionalmente aos meses em que o veículo não estava com seu proprietário. Então, se iniciou janeiro com o veículo, ele foi roubado em março, recuperado em agosto. Você vai pagar de janeiro a fevereiro, não vai pagar. Desculpe. Você vai pagar de janeiro a março, que está incluído aqui a ocorrência do roubo, não vai pagar de abril até julho e vai voltar a pagar de agosto a dezembro. Os meses do furto e da recuperação, eles contam como sendo meses em que você estava com o veículo, tá? Mesmo fração do mês é contado como mês integral para esses casos. Os valores venais utilizados lá para a composição das bases de cálculos que são colocados na tabela que são divulgados ano a ano, eles são os pesquisados nos meses de outubro e novembro dos meses anteriores. Tá? Então, sempre que tiver chegando lá no comecinho de outubro e novembro, eles vão fazer a pesquisa dos valores e aí eles vão fazer a divulgação que a gente vai ver daqui a pouco, em um outro momento, quando é que é divulgado a tabela de base de valores venais dos veículos, tá bom? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui nessa primeira aula e a gente vai continuar o assunto do IPVA na próxima aula, tá bom? Até mais, bons estudos!